desse mesmo mecanismo no futuro para cuidar não só dos filhos, mas para se relacionar com as pessoas no mundo, né? Então, assim, qual é a diferença? Eu estava conversando com você inicialmente, quer dizer, qual é a diferença de um pai e uma mãe baterem numa criança para ela aprender determinada coisa e o chefe bater em você porque você falou, porque você fez alguma coisa errada, né? Não existe diferença nenhuma. Quer dizer, a diferença é em você, que você vai dizer, não, vou sair desse trabalho, vou processar o meu chefe, isso não se faz, tal. A criança não, a criança ela não tem esses recursos. Então, no meu entender, essas leis, elas vêm para regulamentar e para mostrar para a sociedade o que não se deve fazer, né? Às vezes você vê casos, por exemplo, o pai, logo de cara você imagina a seguinte situação. Um pai é um indivíduo, sei lá, grande, que tem 1,80 m, alto, e que ele tem um filho que tem 8 anos, magrinho, e ele vai conversar com esse filho, né? Só o tom de voz com que esse pai usa para essa criança, né, ela precisa ser considerada, né? Porque é um adulto, a criança vê o adulto de baixo para cima, né? Então, a gente... Por exemplo, esses programas educativos que ensinam em alguns deles, um da Inglaterra e outros, enfim, tem um brasileiro também, ensina como conversar com uma criança quando você quer mostrar para ela que alguma coisa que ela está fazendo não é certa, né? Primeira é sentar ou ficar no mesmo nível da criança, no contato olho a olho, na mesma direção. Outra é falar para a criança o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Tá? E também não é dizer, olha, quando você fizer isso, então vai estar errado. Não, a criança precisa ser orientada desde o momento em que ela está cometendo alguma coisa que os pais não autorizam ela, né? Doutora, a senhora acredita no castigo como uma medida educativa? Não, nunca foi e nem será. Isso não ensina, o castigo não ensina. Como eu falei, o castigo ele deixa a criança assustada e amedrontada com o nível de violência. Então, ela reage à violência. Então, ela não está aprendendo, ela está fugindo ou está antecipando uma violência. Então, ela faz o que a pessoa quer porque ela está antecipando uma situação de violência ou de punição. Doutora, nesses próprios programas, né, que tem esse intuito de ajudar os pais na educação dos filhos, a gente vê que muitas vezes os pais orientam a criança, olha, não faça determinada coisa porque não é o melhor para você, porque o papai e a mamãe, de certa forma, vão ficar decepcionados se isso acontecer de novo. E a gente vê a repetição dessa mesma atitude por parte das crianças. A repetição, muitas vezes, em inúmeras ocasiões. Por que mesmo que os pais orientem a criança no momento de um ato considerado errado, a criança continua repetindo aquela mesma atitude? Luciana, depende da idade da criança, né? Então, assim, uma criança muito pequena, não adianta conversar, né? A criança pequena precisa, a educação é um processo, né? E ninguém aprende por informação só e por fala. Então, assim, nós aprendemos pelos modelos. Então, assim, a melhor coisa que um pai pode fazer diante de uma determinada situação que ele acha que não é viável, enfim, que ele não concorde, é falar com esta criança, porque a criança está aprendendo. Então, assim, por outro lado, veja bem, tem situações extremamente incoerentes. Então, eu já vi crianças falando, por exemplo, que os pais, quando vão ao supermercado, eles pegam coisas e colocam no carrinho e conseguem driblar a moça do caixa, ou seja, ele está levando uma coisa que ele não pagou. Então, assim, isto é um modelo que é passado por essa criança, né? Os pais, a maneira com que eles conversam entre eles, o modo como eles decidem as situações dentro de casa, isso também é um modelo. Então, assim, se existe um modelo violento dentro de casa, né, o castigo, ele faz parte dessa violência e a criança